E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui aos nossos trabalhos. Eu quero convidar, acredito que seja a doutora Bianca, representante da empresa Veracel, coordenadora de manejo florestal, a ministrar sua palestra. Manejo de pragas é o assunto, é o tema, aliás. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Isso, todo mundo tomou café reforçado aí. E agora nós vamos falar um pouquinho do manejo integrado de pragas, tá? Só para reforçar, eu sou Bianca Vick, minha formação, sou engenheira florestal, tenho aí já a formação aí já de algum tempo aí no setor florestal, aí mais de 15 anos. Falando um pouquinho dessa apresentação, vocês também vão conhecer um pouquinho de mim, porque todo meu histórico profissional é trabalhado dentro da área de manejo sustentável de florestas plantadas. E o objetivo da nossa apresentação aqui hoje é a gente falar um pouquinho do manejo integrado de pragas aí para vocês, como que a Veracel faz o manejo de pragas, o que tem hoje de tecnologia, o que nós estamos fazendo. A apresentação não é só minha, a apresentação é nossa. Tem algumas partes aqui da apresentação que eu vou contar com a participação de vocês aí também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper. Tá joia? Beleza. Bom, então, para a gente falar um pouquinho do manejo integrado de pragas, a gente precisa primeiro entender o conceito. O que é o manejo integrado de pragas? Quem pode me ajudar aí? Ninguém? Oi? Não pode ler, né? Mas, vamos, resumindo, né? O manejo integrado de pragas, ele é um conceito que a gente adota, né, para poder a gente controlar os fatores de mortalidade da praga, utilizando vários parâmetros, né? Os parâmetros técnicos, os parâmetros econômicos, ecológicos e também sociais, tá? Então, tudo quando a gente vai fazer esse manejo, isso é muito importante porque antigamente era só um manejo. Tinha praga, era produto químico e controlava. Tinha praga, produto químico e controlava. A gente não olhava o que tinha ao nosso redor, né? Então, a gente sempre fazia aquilo para poder... E o produtor falava assim, eu quero ver o bicho morto, eu quero ver o bicho morto. E hoje não é assim. Hoje a gente tem que olhar as nossas reservas, as nossas áreas de preservação permanente, a gente tem que ter o cuidado com os nossos vizinhos, com as nossas comunidades. Então, esse conceito foi evoluindo. E até também na questão dos produtos químicos, né? Então, hoje a gente utiliza os produtos à base de biológicos para poder fazer o manejo integrado de pragas. E, com isso, o conceito também evoluiu. Hoje a gente não se fala mais em manejo integrado de pragas, hoje a gente fala em manejo ecológico de pragas, né? Então, isso é muito importante. E como é que funciona esse manejo ecológico de pragas, né? Ele é como se fosse uma casinha, tá? Então, a gente tem a base, primeiro, né? Nessa base consta o quê? A gente tem que entender a biologia e a ecologia e a taxonomia. Eu tenho que entender quem é a minha praga. É uma lagarta? É uma formiga? É um besouro? É uma doença? Né? Então, se a gente não souber o que está causando dano na minha praga, eu não vou saber fazer todo esse trabalho aqui para frente. Segundo ponto importante, o monitoramento. Por quê? Porque é a partir do monitoramento que eu consigo definir qual que é a praga, qual a fase que a praga está, qual o produto que eu vou utilizar naquela praga, porque se eu erro nesse time, eu vou ter consequências mais para frente, tá? E depois o terceiro nível é o nível de controle. Até que ponto que essa praga está causando dano na floresta? Se eu tiver uma lagarta, ela causa dano? Se eu tiver um besouro, ela causa dano? Se eu tenho 10, ela causa dano? 20 causa dano? Qual que é esse número? Então, com base nisso, a gente consegue fazer o quê? Um manejo mais sustentável e um manejo mais racional, principalmente com relação aos produtos químicos. Eu só vou utilizar realmente uma aplicação, só vou ter um custo, uma despesa, se aquele inseto estiver causando dano na minha floresta. Então, eu tenho que saber o nível de controle. E um outro
ponto também muito importante é a condição ambiental. Será que eu estou na época certa de fazer o controle? Eu tenho uma praga, já monitorei, chegou no nível de controle, mas está chovendo. E aí? Como é que eu faço? A aplicação vai ser eficiente? Não vai ser eficiente? O ambiente está me favorecendo? O produto é um produto favorável para aplicar com a condição climática que a gente tem hoje, né? Então, todos esses parâmetros é a base do nosso manejo integrado de pragas. Com base nesses parâmetros todos avaliados, a gente entra nos tipos de controle. Quando a gente fala em controle, pode voltar. E quando a gente fala nos tipos de controle, tem vários controles que a gente utiliza no manejo. Nós temos o controle químico, o controle vegetal, o controle genético, comportamental, biológico e o controle cultural. Então, quando a gente fala do manejo ecológico de praga, a gente tenta utilizar um pouco de cada ferramenta dessa para que a gente tenha um manejo eficiente, um manejo sustentável dentro do controle de pragas. E aí, a gente falando de pragas, né? O que é o conceito de pragas para nós? Quando é que o inseto vira praga? Alguém pode me ajudar nisso aí? O impacto, muito bem. Então, nós temos assim, os tipos de pragas e temos as pragas diretas, que são aquelas que afetam diretamente a parte comercial, e as pragas indiretas, que afetam indiretamente a parte comercializada, e elas são classificadas de acordo com a sua importância. Então, nós temos aqui organismo não praga, por exemplo, eu tenho uma praga, uma lagarta na minha floresta, mas que ela está abaixo do nível de dano econômico. Então, ela é o quê? Nesse caso aqui, ela é um organismo não alvo. Por quê? Eu sei da importância dela, mas ela está abaixo do nível de dano econômico, então ela é um organismo não praga, né? Temos a praga ocasionais, tá? O que é a praga ocasional? É quando, por alguma condição do ambiente, em algum momento, ela passa o nível de controle dela e eu tenho que fazer um tipo de intervenção. Então, nós temos aqui uma praga ocasional. Qual seria a praga ocasional hoje de vocês? Vocês podem... O quê? O governo, o PT. tirando isso aí. Né? Então, tá bom. Então, vamos lá. Mas ele não é ocasional, não. Ele está ficando... Sim, sim, né? E agora também a gente está no momento dos besouros, né? Então, agora, quando começa a aparecer as chuvas também, vem os besouros. Então, os besouros, se a gente for avaliar durante o ano, ele também, em algum momento, ele entra nessa fase aqui e daqui a pouco ele já começa a baixar novamente, né? E temos a praga severa, que é o que o colega aqui falou para nós, as lagartas. Lagartas, ela está praticamente ficando quase todo ano com a gente, e ele tem os picos. Ele vem, aumenta, depois diminui, aumenta, diminui, e por aí vai. E aqui, realmente, o inseto, ele já começa a se tornar um inseto praga. Tá? Pode passar, amigo. E o que faz o inseto se tornar a praga, né? Essa condição dele aumentar e diminuir a densidade populacional dela está muito relacionada com a condição ambiental. Então, se eu tenho uma condição favorável, uma condição ambiental favorável para a praga, a população dela aumenta. Se eu tenho uma condição desfavorável para ela, ela diminui, tá? E essa condição ambiental está muito ligada, principalmente, à questão da temperatura, tá? Os insetos são a densidade populacional delas são muito voltados à parte de temperatura. E eles são muito sensíveis e eles conseguem fazer essa crescente sem a gente perceber e vai se tornando praga dentro da nossa floresta. Bom, e aqui vou falar um pouquinho agora da lagarta desfolhadora, que foi uma problemática esse ano aqui na nossa região.
A lagarta, ela está aí, ela não só ocorre aqui no sul da Bahia, ela ocorre praticamente no Brasil inteiro, tá? Então, a lagarta, a Tirinteina nobia, é da ordem Lepidoptera, tem ocorrência na América do Sul, alguns lugares da América Central, ocorre aí nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Amazonas, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Goiás, Brasília e Santa Catarina, e atua em outras culturas, como café, citros e eucalipto. E seu principal dano é que ele alimenta-se das folhas e a desfolha ocorre de baixo para cima. Então, é muito importante, dentro do manejo integrado de pragas, a gente conhecer primeiro o quê? Vamos voltar lá na bioecologia. Conhecer o ciclo da praga como um todo. Porque, a partir disso aqui, é que a gente consegue gerar as recomendações de controle. Então, o ciclo da lagarta começa com o período de ovos, tá? De 8 a 10 dias, a gente tem os ovos da tirinteína, ela fica bem nos galinhos, né? Uma fêmea coloca em média de 1.200 ovos, tá? E esses ovos têm uma viabilidade aí de 90% a 95%, ou seja, a velocidade de crescimento da praga é muito rápida, tá? Se a gente for fazer uma continha rápida aqui, uma fêmea põe 1.200 ovos, se você tirar 95% disso, vamos pôr 900 ovos, 900 ovos são 900, metade fêmea, 450 fêmeas, 450 fêmeas vezes 900 ovos cada uma, você multiplica isso aí rapidamente na área e realmente a gente perde a mão e o controle do manejo integrado de pragas, tá? Então, tem que ter uma atenção muito especial, um monitoramento muito ágil para a gente detectar, ter atenção com a praga igual a gente tem para fogo. Detectou, tem que agir rapidamente, né? Bom, então ela fica nessa fase aqui durante 8 a 10 dias, tá? Importante lembrar, nessa fase não tem controle, tá? Aqui tem alguns inimigos naturais. A gente fala inimigos, né? Eu gosto de falar amigos naturais que parasitam alguns ovos, mas isso ainda não tem tanta estudos em relação a parasitóide de ovos, tá? Depois ela vem para a fase de larva, aqui, que ela causa dano na floresta. Então, essa fase aqui, ela é em torno de 25 dias, em média. Então, ela fica quase um mês na nossa floresta, comendo folha, desfolhando bastante. Depois, ela vem para a fase de pupa, que fica em torno mais de 7 a 10 dias. E mais 10 dias na fase de mariposa. Então, todo esse ciclo aqui dá uma média aí de 35 a 40 dias. Um ponto importante, novamente, a condição ambiental. Se eu tiver uma condição favorável para ela, o ciclo dela, que é de 45 a 50 dias, pode se tornar 40, pode se tornar 35, e isso, para nós, é ruim. Por quê? Quanto menor o ciclo, mais gerações dela eu tenho no campo. Ela aparece mais depois, quando você está finalizando o período de verão, a partir de abril, maio, ela começa a população dela aparecer. Aqui onde vocês no inverno, tá? Bom, como é que está a ocorrência dessa lagarta hoje a nível de Brasil, tá? Então, aqui eu trouxe um histórico para vocês, né? Então, nós temos aí uma média aí de 2009 a 2023. Lembrando que a gente teve uns picos aí em 2017 de 138 mil hectares com lagartas a nível de Brasil. Em 2018, 338 mil hectares. Em 2019, 122 mil. 2020, 81 mil hectares. 2021, 860 mil hectares com lagartas. 22, 342 mil hectares e 2023 em torno de 194 mil hectares, tá? Então, isso não é um problema nosso, é um problema do Brasil inteiro, das florestas plantadas, mas que a gente, utilizando as tecnologias, a gente consegue fazer um manejo sem causar dano e sem ter perda de produtividade na floresta. Tem várias espécies, tá, de lagartas desfolhadoras, então, aqui também um histórico mostrando de quais são as principais que têm ocorrência a nível de Brasil. Então, nós estamos falando aqui da Euselásia, Glena, Iridopsis,
Melanolophia, Sarcina, Spodoptera, Tirinteína e aqui outras lagartas, né? A nossa predominância aqui é das lagartas da Tirinteína arnóbia, que é a lagarta desfolhadora, e alguns plantios mais novos, a gente encontra também um pouco de Spodoptera, devido às outras culturas que a gente tem também, que é uma praga praticamente de cultura do milho e da cultura da soja. E aqui falando um pouquinho de como é que está o manejo de pragas, né, o controle a nível de Brasil. Então, nós temos aí hoje o controle químico com 299 mil hectares, o controle biológico com parasitoides, que depois vocês vão ver uma amostra aí que eu trouxe para vocês verem um pouquinho o que são esses parasitoides, de 113 mil hectares, biológico com predadores, 9 mil hectares, e o controle microbiano, que seria o controle com bactérias, fungos, 38 mil hectares, e o controle mecânico, em torno de 1.233 hectares. Aqui um pouquinho de como é que a gente faz o manejo de lagartas na Veracel, tá? Então, dentro do nosso manejo integrado, a gente utiliza aqui os níveis de controle, tá? Então, nós temos aqui um gráfico, né, que a gente considera em torno de 2 lagartas por planta, para a gente fazer o controle, e o nível de dano econômico acima de 5 lagartas por planta. Tá? Por que isso? Porque quando se trata da lagarta da Tirinteína arnóbia, a gente sabe da agressividade que ela tem, então a gente não atua logo quando está em baixa infestação, para que a gente tenha um maior sucesso e maior eficiência do controle. Se eu aumento esse gap aqui, se eu passar para... esse número varia, tá? Tem empresa que trabalha com 5, tem empresa que trabalha com 6, tem empresa que trabalha com 10, e aqui a gente tenta trabalhar com o mínimo possível para que a gente atua já inicialmente na fase de detecção da praga e não deixe a população dela aumentar. O tempo de controle, né, eu trouxe um histórico aqui para vocês entenderem o tempo de controle das lagartas aqui nos últimos anos, que a gente teve os anos mais severos. Então, para a gente fazer um controle aí da lagarta, hoje está ficando em média aí de 6 meses para a gente poder controlar os surtos populacionais que a gente está tendo com essa lagarta. Por quê? Porque nós não estamos tendo tanta eficiência na detecção dessa praga, tá? Então, se eu já encontro ela num estágio muito avançado, com várias gerações já ocorridas no campo, a gente não consegue controlar ela com apenas uma aplicação. A gente tem que fazer várias aplicações ao longo do tempo, vários monitoramentos, para que realmente a gente consiga ter a tendência da densidade populacional da praga a reduzir. E como é que nós utilizamos hoje o controle? Tá? Hoje, a Veracel utiliza o controle biológico, né? Os produtos utilizados para o controle de lagartas. Tá? Esses produtos biológicos eles são à base do Bacillus thuringiensis, que é o dipel, e também de parasitoides e predadores. Tá? O químico a gente não utiliza, ele tem um efeito de choque, mas tem um impacto a abelhas, nós não utilizamos o produto químico. Tem alguns outros produtos de mercado que são à base de fisiológico, tem baixo impacto às abelhas, como o Mimic e o MET, mas também nós não utilizamos eles. E também tem alguns produtos que não é permitido a aplicação, que é o fipronil, devido ao impacto às abelhas. Então, hoje, o nosso manejo ele é 100% biológico para o controle de lagartas. E aqui, nessa foto... Não, por favor, pode voltar. Eu gostaria que vocês me ajudassem aqui, não sei se vocês vão conseguir observar, talvez eu chame alguém aí da plateia para me ajudar, a contar quantas lagartas tem nessa foto. Alguém quer arriscar? Alguém quer vir aqui na frente aqui tentar contar aqui quantas lagartas tem nessa foto aqui? Não está fácil de ver não, né? O pessoal está ali pertinho ali, ó. Facilita não. Vamos lá, amigo. Conta aí para nós aí, ó, Uma, 2, 3,
4, 5, 6. Não, volta. Então, nessa foto aqui, pessoal, a gente tem uma média aqui em torno de 6 lagartas da tirenteína no plantio de eucalipto, tá? Lembrando, um ponto importante, né? Qual que é a diferença que vocês não vão conseguir ver, mas o pessoal que está pertinho ali vai me ajudar. Qual que é a diferença que vocês vêem dessas lagartas aí? É o quê? Aparência. Mais o quê? É isso aí, ó. O colega aí matou a charada. É o tamanho das lagartas, tá? Então, o que acontece? Além de eu ter, olha só, nós falamos lá que nosso nível de controle são 2 lagartas por planta. Aqui já tem 6. 6 lagartas de tamanhos diferentes. Eu tenho uma aqui, gente, que para enxergar isso aqui no campo, você tem que passar lá, a pessoa tem que bater o olho e, né, tem que estar com o olho calibrado, a verdade é essa. Então, eu tenho uma lagarta aqui de primeiro Inster, eu tenho uma lagarta de segundo Inster, eu tenho uma lagarta de terceiro Inster, eu tenho uma lagarta de quarto para quinto Inster, né? Então, essa aqui, para ela fechar o ciclo dela de lagartas, vai uns 20 dias. Essa aqui vai mais uns 15 dias. Essa aqui, mais 5 dias. Essa aqui, mais uns 7 dias. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu tenho sobreposição de gerações na área, eu não consigo controlar o meu plantio, a minha praga, com apenas uma aplicação. Tá? Por quê? Porque o produto que a gente utiliza é um produto biológico e ele só pega lagarta de primeiro, segundo, terceiro e um pouquinho do quarto Insta ali. Tá? Essa aqui, o produto provavelmente já não vai conseguir ter eficiência. Então, o que vai acontecer? Isso aqui, essa lagarta vai virar uma pupa e vai girar o ciclo novamente dentro da floresta. Tá? Então, um ponto que é muito importante na fase de manejo de lagartas é o quê? É a gente trabalhar com a detecção, pessoal. Quanto mais rápido a gente detectar, mais rápido a gente tem eficiência no controle e a gente tem menos custo, né? A gente tem mais redução de custo, menos uso de agrotóxicos, né? E também a gente garante a produtividade das florestas, né? Então, é muito importante a gente trabalhar, ter atenção com a praga, né? Igual a gente tem para incêndio. Detector, tem que apagar, detector, tem que fazer, porque se essa roda gira, a gente realmente tem um problema muito grande aí e acaba que isso vai estendendo aí quase que o ano inteiro, né? Bom, então, como é que a gente faz hoje o nosso manejo, né? Então, só recapitulando, então, nós temos aqui hoje para lagartas, né? Primeiro, segundo, terceiro Insta, até o quarto Insta, a gente utiliza o produto biológico, que é a base, aí, o agente é a bactéria, o Bacillus thuringiensis. De quinto Insta e pupa, a gente utiliza parasitóides e predadores. Todos vocês conhecem os parasitóides que é utilizado para o controle de pragas? Quem não conhece, levanta a mão. Bom, eu trouxe ali, Davi, me ajuda aí. Eu trouxe aí para vocês. Passa mais uma aí para. Pode passar. Pode passar. Essa aqui é a contagem da lagarta. Depois a gente volta. Pode passar mais uma. O que eu trouxe aí para vocês é essa vespinha, tá? Nós temos 2 vespas hoje, 2 parasitóides que são registrados no Ministério da Agricultura. Na verdade, 2 não, 3. É porque a gente produz 2 aqui na Veracel, que é o palmístico ileses e o tetrágico roadim, tá? O que esses parasitóides fazem? Esses parasitóides, eles parasitam a pupa, tá? Então, ele tem um aparelho ovipositor no seu abdômen. Esse aparelho ovipositor vai ovipositando vários ovinhos dentro da pupa. O ciclo dele é em torno de 15 dias.
E após 15 dias, eles começam a emergir das pulpas novamente, tá? Então, esse controle biológico, ele é muito bom, ele é bastante eficiente, o Brasil inteiro utiliza ele hoje para o controle de lagartas, tá? E na foto aqui de baixo, aqui, vocês conseguem observar, né, ele parasitando a pulpa. A diferença dos dois parasitóides é que o palmístico, os dois são parasitóides de pulpas, mas o tetrástico, ele consegue parasitar também as últimas fases da lagarta, que é de quarto e quinto íster. Então, ou seja, eu tenho um controle a mais ali utilizando esse parasitóide também, já que o meu produto, que é o Dipel, ele também não é tão eficiente assim nas lagartas maiores. Então, a gente também faz esse controle biológico junto dos parasitóides, mais a bactéria, para que a gente consiga ter mais eficiência no controle, tá? Tá passando aí, Davi? Os parasitóides para o pessoal ver? Então, tá bom. Volta um pouquinho lá, amigo, por favor. Então, aqui, né, só para a gente finalizar aqui essa parte do manejo. Então, o produto utilizado no controle, a gente faz o controle aéreo das lagartas com o produto à base de Bacillus thuringiensis. Tá? Hoje, a aplicação ela pode ser feita aérea, pode ser feita com drone, também pode ser feita tratorizada, né? O produto biológico ele tem uma boa eficiência em lagartas até quarto insta. E as lagartas que não morrem também, elas acabam completando o ciclo e se tornando mariposas novamente, quando a gente tem sobreposição de gerações, que é o que nós conversamos no slide passado. Então, você vê que nessa figura aqui também, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lagartas, e nós estamos aqui falando de 3, 4 folhas de eucalipto, né? Então, é muita lagartas com estágios diferentes, que realmente exige de nós uma atenção especial 100% voltada aí para os monitoramentos de campo. Aqui, só falando um pouquinho da ação do produto, tá? É muito importante saber como que o produto age. Então, nós temos aqui o Dipel, né? Ele tem um mecanismo de ação através dos cristais que ele possui, né? Ele tem a toxina do BT, que promove a destruição do sistema digestivo da lagarta, né? Tem os esporos, que é o agente de infecção, e ele faz isso via essa VIP3A aí, que é a proteína de inseticida, né? Então, como é que acontece o mecanismo de ação? As lagartas se alimentam das folhas tratadas com o produto. Após a ingestão, os cristais e as toxinas são solubilizados e ligados a diferentes receptores do sistema digestivo da lagarta, e a lagarta começa a parar de alimentar, né? Os esporos penetram no hemolífero, germinam, causando a infecção, e a lagarta morre no intervalo de 1 a 3 dias. Tá? Isso é muito importante, por quê? Porque o controle biológico ele é diferente do controle químico. Ele não tem aquela ação, aplicou, caiu o inseto. Não, ele tem a ação mais lenta, né, mas que também é eficiente aí no controle das lagartas. Tá? Então, esse é o mecanismo de ação do Bacillus thuringiensis. Pode passar? Aqui o mecanismo de ação dos parasitóides, igual eu falei para vocês, né? Então, eles são parasitóides de pulpas, né? Então, eles ovipositam nas pulpas das lagartas. Tá? O tetrástico consegue parasitar as lagartas de quarto a quinto íster, né? E quando o parasitóide, o palmístico, parasita a pulpa, dessa pulpa emerge, em média, 100 parasitóides de cada pulpa. Quando o tetrástico parasita a pulpa ou a lagarta, elas me saem, em média, 200 parasitóides de cada pulpa, né? Por que isso? Porque o tetrástico ele é um pouquinho menor que o palmístico. Então, acaba que ele consegue ovipositar mais vezes e consegue, na capacidade da pulpa,
ter mais ovos do que nas pulpas do que o palmístico, tá? Bom, pessoal, e aqui, já vou caminhando aqui para o encerramento aqui da apresentação, é falar com relação à parte dos danos e da desfolha da perda de produtividade de florestas plantadas, tá? Então, isso aqui é um ponto importante do nosso manejo integrado, porque nós não queremos chegar nesse nível de perdas, nós não queremos ter desfolha de 75%, 100%, 50%, 75%. Por isso que eu falo, rebato, que o mais importante no manejo de pragas é a detecção. Quanto mais rápido a gente detectar, mais rápido é o controle da praga, menos perdas nós vamos ter, menos desfolhas nós vamos ter, tá? Então, uma área ali com em torno ali de média de 40% de desfolhas, a gente considera que hoje a gente não tem uma perda, né, de produtividade. Entre 50% a 75%, a gente pode ter uma perda de 8 metros cúbicos por hectare e uma perda de 75% a 100% de desfolha, e um nível de desfolha de 75% a 100%, a gente pode ter uma perda de 25 metros cúbicos por hectare de desfolha. Então, sim, os prejuízos são grandes, as perdas são muito grandes. É importante que se faça detecção, que se faça monitoramento, para que a gente não atinja esses níveis de desfolha dentro da área florestal, tá? Atualmente, as empresas hoje têm esses sistemas de monitoramento com empresas terceiras, seja próprias, né? Apesar da gente ver todo aquele histórico no Brasil de altas áreas de ocorrência de lagartas, a gente também não vê esses índices de desfolhas tão intensos, mas que realmente precisa de uma atenção, de um cuidado especial aí, para que realmente a gente faça esse manejo de forma mais sustentável, tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Bom dia, minha amiga, obrigado pela palestra. Eu sou encafifado com o tal da Ceratocistes, né? Eu sei que ela é uma espécie de praga, não é? E, assim, felizmente, em 2 ciclos passados a gente teve esse problema com um pouco mais de evidência, assim, e a gente sempre teve contatos com a empresa nos explicando a respeito. É algo que parece-me que reduziu ou os níveis são os mesmos ainda? E uma outra pergunta é sobre... Está claro que hoje o que a gente faz nesse manejo integrado é primordialmente monitoramento, ótimo, para que a gente possa evidenciar, e de fato eu particularmente acho muito difícil fazer esse monitoramento visual na fazenda, que é assim, e que graças a Deus eu não tenho percebido por lá, mas nas outras áreas eu sei que tem. Mas te pergunto, fizemos anos atrás, e sei que é assim até hoje, combate com aeronaves. Isso reduziu sim ou não? E a utilização de drones para combate da lagarta é algo eficiente, sim ou não? Então, respondendo a sua primeira pergunta sobre ceratociste, tá? Ceratociste, ele é um fungo, né, de ocorrência natural. Ele não só ocorre no eucalipto, ele ocorre em mancas, cacau, em várias espécies. Nós temos essas plantas, né? E ele também está muito ligado à questão ambiental. Existe, tá?
Então, tem muitos materiais genéticos que são muito bons de produtividades e que já foram cortados do programa, do melhoramento, por não ter a resistência ao ceratocísteo, tá bom? E a segunda pergunta foi em relação à pulverização, não é isso? Então, hoje a pulverização aérea, por que nós utilizamos? Porque ela é rápida e tem um controle bastante eficiente no controle das pragas em gerais, não só lagartas, né, mas percevejo de bronzeado, piscilídeo, né? O drone, ele é eficiente? Tá? O drone é eficiente, ele é. Tem que saber em qual plantio que você utiliza, qual a idade do seu plantio, se é um plantio mais novo, se é um plantio mais velho. Tem alguns drones que não voam acima de 15, 20 metros de altura, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Para plantios novos, plantios baixos, totalmente eficiente, não tem nenhuma restrição, tá? Em relação à aplicação, independente do produto também, tá? Então, isso aí pode ficar tranquilo, que isso aí é uma tecnologia que veio para ficar, tá bom? Bom, pessoal, se não tiver mais perguntas, eu agradeço aí vocês aí a atenção e a paciência aí por estar escutando a gente um pouquinho. Agradeço a Aspects aí pelo convite, a equipe aí de terras, gerenciamento de terras aí da Veracel pelo convite, e estou à disposição aí para o que vocês precisarem, visitas de campo, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos aí à disposição, viu? Muito obrigada. Só um minuto, doutora. Agradecer aqui a palestra, muito interessante, né? Esse ano nós tivemos uma incidência alta, principalmente ali na região central A, com lagartas, desfolhadeiras, e aprendizado, né? A gente, pelo menos eu aprendi aqui agora, que quanto antes eu detectar lagarta no meu PPF, na minha propriedade, mais cedo será o manejo e, com certeza, o êxito. Obrigado.